por muito tempo na igreja as pessoas não entenderam e não entendem o verdadeiro significado dessa palavra. Mantenha a sua Bíblia aberta em Lucas, capítulo 10, e nós vamos ler a partir do versículo 25 daqui a pouco, mas preste atenção aqui. Muitas pessoas tentam espiritualizar essa parábola e entender ou tirar daqui um significado que não está aqui. Deixa eu te explicar uma dessas interpretações. Um homem chamado Orígenes, um pai da igreja, um patriarca da igreja, ele tentou explicar essa parábola assim, acompanha aqui comigo. O homem que desceu de Jerusalém para Jericó representa Adão. Jerusalém representa o paraíso. Jericó, o mundo. Os ladrões representam as forças malignas. O fato dele ter sido assaltado é uma referência à queda do homem. O sacerdote e o levita representam um sacrifício, a lei e os profetas que não podem salvar o homem. Então, um bom samaritano representa Jesus. Ele põe vinho e azeite no ferimento do homem assaltado. O azeite representa o conforto, o vinho, uma indicação do sangue de Jesus derramado na cruz. Quando na parábola o bom samaritano levanta o homem caído, essa interpretação diz que isso é uma figura do novo nascimento. Acompanha aí comigo. O animal que carrega o homem também é uma referência ao evangelista, ou corpo de Cristo. A hospedaria representa a igreja. O hospedeiro representa o pastor. E quando ele diz que ele voltaria, está se referindo à volta de Jesus Cristo. Muito lindo essa parábola, né? Essa interpretação. Mas quero lhe dizer algo nessa manhã. Não é isso que Jesus está tratando aqui. Estão comigo? Não tente espiritualizar aquilo que Jesus deixa bem claro e bem objetivo. Não tente trazer uma interpretação mística daquilo que Jesus realmente está falando. Sabe por quê? Nós queremos mistificar, espiritualizar, nós queremos algo simbólico, nós queremos algo uau, porque nós não queremos lidar com o verdadeiro problema de que Jesus está tratando aqui. Algumas pessoas, como hoje, existe um movimento aqui nos Estados Unidos chamado Social Justice, a justiça social que eles querem ensinar. Esse movimento diz que Jesus está dizendo sobre a bondade. E quantas vezes você já ouviu essa parábola e pastores pregando assim, você tem que ser bom. Mas será que é isso que Jesus está ensinando aqui? Não. A Bíblia vem apresentando então o relato de um homem, versículo 25. Um doutor na lei, um perito na lei, um teólogo, um doutor no Antigo Testamento. Esse cara aqui era o PhD da época na lei do Antigo Testamento. Ele era o cara. Ele conhecia todos os mandamentos de cor, ele sabia tudo que você perguntasse sobre o Antigo Testamento, ele conhecia, e ele vem diante de Jesus fazendo uma pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu faço uma pergunta para você. Você acha, você pensa que essa pergunta aqui era sincera e genuína? Não. Essa pergunta aqui foi para colocar Jesus à prova. Ele fazia parte desse movimento, desse grupo seleto, desses fariseus, e eles achavam e pensavam que apenas o grupinho deles que estava certo. E esse doutor da lei vem apresentando Jesus, ele não está buscando informação para a sua transformação. Ele não está buscando um sentido na vida. Ele não está buscando um meio de alcançar a vida eterna. Ele estava apenas procurando um meio de acusar Jesus Cristo para que Jesus fosse condenado. E ele estava procurando um meio também para justificar-se. Sabe por que nós queremos várias interpretações do que a Bíblia diz? Sabe por que nós queremos revelações? Sabe por que nós estamos buscando e correndo atrás
dessas revelações por WhatsApp no Brasil, você paga R$100 e o profeta te dá uma palavra de revelação, é porque nós não queremos ser confrontados pela palavra de Deus e aquilo que Jesus está nos mostrando aqui nessa manhã, e nós vamos caminhar nessa parábola, é que a mudança tem que começar em nós. Posso pregar? Oh, Jesus. No versículo 26, Jesus então responde com uma pergunta. A melhor estratégia para evangelizar alguém é respondendo com uma pergunta. Calma aí. Esse homem aqui era um doutor da lei. Esse homem aqui era um intérprete da lei. E Jesus diz assim: o que está escrito na lei? Como lês? Isso aqui me chamou a atenção no versículo 26 e eu coloquei marquei aqui na minha Bíblia, no meu esboço, porque, olha, nós procuramos na Bíblia aquilo que nós queremos ouvir. Quando nós estamos sentindo falta de alguma coisa, eu leio o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, oh glória, Ele está comigo. Quando nós queremos alguma coisa na Bíblia, nós encontramos um meio de achar aquilo que nós queremos. Mas eu quero lhe dizer algo nessa manhã. A Bíblia não foi escrita para satisfazer a sua alma. A Bíblia não foi escrita apenas para te dar um sentimento bom. A Bíblia foi escrita com palavras de vida eterna para que você, pecador, seja salvo em Jesus Cristo. Como pastor, eu quero lhe pedir perdão nessa manhã pelos outros pastores que te enganaram com um evangelho falso, um evangelho barato, um evangelho de uma prosperidade que traga aqui o seu dízimo que Deus vai te abençoar. Eu tenho que lhe pedir perdão pelas campanhas que você participou para receber a bênção, sendo que você ainda não tinha alcançado a salvação em Jesus Cristo. Mas como pregador do evangelho, eu tenho que trazer uma palavra que venha te despertar nessa manhã. É o momento de você ler a palavra, não da forma que você quer ler, não da forma que você quer entender, mas da forma que Jesus quer falar com você. O doutor, no versículo 27, demonstrando o seu conhecimento, ele apresenta o resumo da lei. É o que? Amarás a Deus e ao teu próximo. Só que aqui, Jesus, ele traz uma palavra, ele diz assim: parabéns, você conhece a lei. Parabéns, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Só que aquele homem, novamente querendo justificar-se, ele diz para Jesus: mas Jesus, quem é o meu próximo? Entenda, a parábola do bom samaritano está tratando com aquele homem da mesma forma que deve tratar em nós. E eu quero trazer aqui algumas atitudes do reino que Jesus demonstrou nesse samaritano, que a Bíblia não o chama de bom. A epígrafe, o título aí da Bíblia, e todas as Bíblias que eu li, que eu estudei para preparar essa mensagem, estava dizendo ali, a parábola do bom samaritano. Em nenhum momento na Bíblia ele é chamado de bom. Sabe por quê? Ele fez tudo aquilo que Jesus espera da minha vida e da sua vida. What is expected, aquilo que é esperado. Esse homem aqui não vem demonstrando nenhum segredo espiritual. Esse homem aqui apenas entendeu a palavra e viveu a palavra. Sabe por quê? Mesmo vivendo e praticando a palavra, nós não somos bons. Nós continuamos sendo pecadores, mas agora nós somos filhos em Jesus Cristo. Eu falei assim: Jesus, eu não consigo ler isso. E eu tenho que compartilhar, porque guarde aí comigo, atitudes do reino que eu preciso viver, que você precisa viver. Primeiro, ele viu. Repita comigo, ele viu. Versículo 30, está com a sua Bíblia aberta? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas
espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aqui esse homem, provavelmente um judeu, ele desceu numa jornada de 17 milhas. E para quem conhece um pouquinho da geografia lá de Israel, ele sabe que essa descida é uma descida montanhosa, não eram 17 milhas fácil de caminhar, era em montanhas, onde havia muitas cavernas, onde havia sim, por muito tempo, a possibilidade de assaltantes irem e maltratar, e assaltar, e bater nessas pessoas. Versículo 31. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Repita comigo, um sacerdote. Jefferson, você é o sacerdote hoje. Vem aqui. Você está muito bonito. Eu vou pegar no seu pé que você está muito bonito hoje. Eu preciso de um homem que foi espancado, batido. Me dá, vem aí. Rapidinho. Quem quer ser esse homem que foi espancado, batido? Vem, Júlio. Ô, Jesus. Mas você continua bonito. Você está bonito. O sacerdote. Quem era o sacerdote? O sacerdote era o descendente de Arão, que ele tinha as responsabilidades sacerdotais no templo em Jerusalém. O sacerdote era o líder religioso. O seu trabalho era para ser modelo e ele tinha que praticar as verdades na palavra de Deus. E a Bíblia diz que esse sacerdote passou... Senta aqui no chão, você pode? Aquele homem estava espancado. Aquele homem estava ferido. E a Bíblia diz que o sacerdote passou e viu. Olha aquele homem ali, espancado, ferido. E foi para longe. Mas a Bíblia também diz, versículo 32, um levita. Preciso de um levita aí. Me dá, vem. Rodrigo, vem aqui. Você está me olhando com uma cara? Fala, me chama, pastor. Estou te chamando. Vem. Preste bastante atenção, porque o sacerdote viu. Repita comigo, o sacerdote viu. He saw. Ele viu. Agora a Bíblia diz que o levita, quando chegou ao lugar, ele também viu. O levita viu. Repita comigo, o levita também viu. E o que ele fez? Passou pelo outro lado. Ele foi embora. Sabemos que o levita era da tribo de Levi, mas não descendente de Arão. O levita era o ajudante do sacerdote e ele fez a mesma coisa. Eles viram, mas eles foram embora. Sabe o que Deus me mostrou aqui? Eles viram com o olhar humano, mas não com o olhar de Deus. Eles viram, mas eles não reconheceram esse homem como o seu próximo. E quantas situações nós estamos vendo e nós não estamos fazendo nada, porque nós não encontramos naquela pessoa uma grande verdade que Deus está mostrando aqui. Nós não consideramos aquela pessoa como nosso próximo. Aí a Bíblia diz, o samaritano, quem quer ser o samaritano nessa manhã? Vem antes, vem correndo. Tem que ser forte. O samaritano viu, repita comigo, o samaritano viu. Ele não viu como o olhar do sacerdote, ele não viu com o mesmo olhar do que o levita, mas ele viu com o olhar que Deus colocou, uma visão que veio de Deus, porque ele não viu aquele homem como um diferente, como um sujo, como talvez até com um cheiro ruim. Ele viu com o olhar de Deus e a Bíblia diz que ele olhou para aquele homem e ele teve piedade. E ele
ele viu. E ele viu. Era impossível dentro dessa cultura entre judeus e samaritanos, um samaritano ajudar um judeu, da mesma forma que um judeu não ajudaria um samaritano. Então Jesus está quebrando algumas barreiras aqui, barreiras da religiosidade, barreiras do sistema. Ele está quebrando e colocando por terra aqueles sistemas que nós criamos dentro do nosso meio, dentro da igreja, dentro da comunidade. Nós achamos assim: eu não vou ajudar. A partir do momento que você diz, eu não vou ajudar, eu não posso ajudar, eu não quero ajudar, essa pessoa não merece a minha ajuda, você está agindo como sacerdote e levita, você está sendo um hipócrita, porque você ainda não entendeu o que a Bíblia diz. Porque nós temos que mudar a nossa visão. Nós temos que mudar a minha visão do Léo e pedir para que eu consiga ver as pessoas com o olhar de Deus. Porque se você olhar para mim, você pode ver todos os meus defeitos com o olhar humano. Mas peça a Deus para olhar para as outras pessoas com o olhar dele. Porque o sacerdote viu, o levita viu, o samaritano viu. Só que a maior diferença estava em quem deu aquela visão para aqueles homens. Agora, eu continuo, porque ele também sentiu. Em primeiro lugar, ele viu. Em segundo lugar, ele sentiu. A Bíblia diz que ele teve piedade. Eu creio, e eu quero que você entenda isso no seu coração nessa manhã. O samaritano teve uma visão divina e sentiu a dor daquele homem. Ele agiu com compaixão. E algumas pessoas ajudam como obrigação. Mas aí vem algo que Deus ministrou no meu coração e eu quero compartilhar com você. Quando a ajuda não é banhada em compaixão, quando você não mergulha essa ajuda na compaixão, ela se torna uma ajuda fria. Eu já fui ajudado muitas vezes dessa forma. E você sente que a pessoa está ajudando por obrigação e não por compaixão. E quantas vezes nós precisamos mudar isso? Quando você ajuda alguém, essa pessoa se sente mal porque você está ajudando. Porque não é banhada, não é mergulhada na compaixão. A ajuda baseada em compaixão, ela não julga. Ela não dá uma lição de moral e não age com superioridade. Você já imaginou se um bom samaritano, chegasse para ele e falasse assim: eu vou até te ajudar, mas... Sabe quando a ajuda vem com esse mais? Tome muito cuidado com isso, porque você corre um grande risco de estar agindo como sacerdote, como levita. Você pode até ajudar, mas eu tenho que te dar uma lição de moral, porque você não agiu corretamente. Quem somos nós para ficar julgando os outros dessa forma e dizer: eu te ajudo, mas se você colocar o mais na frente da sua ajuda, pare de ajudar. Você está sendo hipócrita. Sabe outra coisa também que Deus ministrou muito no meu coração? Eu estava lá na casa do Júlio essa semana passada, e nós conversamos assim. A minha falha, eu confessei, a minha falha é que eu pergunto para as pessoas: está tudo bem? Eu posso te ajudar em alguma coisa? E eu não consigo. Por muito tempo, e Deus tem transformado isso em mim, eu apenas pergunto e eu não estou agindo. Eu falei: Jesus está transformando isso em mim. Porque nós temos que parar com isso. Você precisa de ajuda, sabendo que Deus já colocou no seu coração que aquela pessoa já está precisando de ajuda. Comece a agir. É tão simples o evangelho. E nós confundimos tanto, porque nós estamos procurando o quê? Queremos casa própria, queremos carro do ano, queremos a melhor roupa, nós queremos o melhor sapato, nós queremos a melhor bolsa, sendo que Jesus nessa manhã está te pedindo algo bem simples, objetivo, direto. Pratique a palavra e seja um verdadeiro cristão. Anda na minha presença, caminhe na minha presença, que todas as demais bênçãos
já estão sendo acrescentadas. Esse tipo de ajuda é quando nós realmente demonstramos a nossa preocupação. Olha, eu estou te ajudando. Eu não quero nada de volta. Eu não quero nada de volta. Eu te ajudo porque eu sigo a palavra de Deus e o Senhor me ordena, o Senhor me manda. Eu quero estar, a minha satisfação está em cumprir a palavra de Deus. O que eu ganho ou deixo de ganhar não importa, porque o importante para mim é ser obediente à palavra de Deus. Repita comigo: ele viu, ele sentiu, ele veio. O terceiro do princípio é ir. Aquele homem, ele veio até aquele homem que estava caído ali, ele aproximou-se. E Deus veio falando algo no meu coração. Eu não sei se você vai querer ouvir, porque eu não queria ouvir. Eu falei assim: para se aproximar, você corre o risco de se machucar. Nós vivemos uma época que nós estamos muito sensíveis. Nós dizemos assim: eu posso ir, eu posso me aproximar, mas eu sei que eu evito, eu não quero porque eu vou me machucar. Eu sou tão sensível que é melhor desobedecer a palavra do que correr o risco de ser machucado. Deu para entender? Ele aproximou-se. Dos 3 que passaram por aquele homem, os 3 poderiam ajudar, mas apenas um se aproximou, os outros 2 se afastaram. Existem famílias na nossa comunidade hoje, talvez mães solteiras ou pessoas que estão viciadas em drogas, pessoas alcoólatras, pessoas que você sabe que estão enfrentando depressão, pessoas que são complicadas e difíceis, e Deus tem colocado elas perto de você e você não quer se aproximar porque você tem medo, você tem nojo, você não quer ajudar. Existem muitas pessoas como aquele mestre da lei que preferem ficar no grupinho. Eu estou bem. Eu estou com a elite. Eu estou com aqueles que conhecem a palavra e interpretam a palavra do jeito deles, e as demais pessoas não me interessam. Mas aqui Jesus vem mudando a nossa visão. Jesus vem abrindo a sua visão nessa manhã. Essa foi a minha oração durante essa semana. Eu falei: Jesus, não é uma lição de moral, não é uma palavra de exortação, é uma explicação da tua palavra, porque nós temos que abrir os nossos olhos para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão no lamaçal do pecado, e para entrar nesses lugares, nós vamos ter que até mesmo sair com um cheirinho que talvez não seja tão agradável. Você já passou perto de alguém que estava fumando e aquele cheiro fica em você por um tempo? Você já sentiu isso? É uma coisa que me incomoda. Eu nunca fumei. Eu falo isso, eu nunca fumei, mas tem algo em mim, eu sinto sabe, eu tenho que falar, um nojo quando eu sinto aquele cheiro. Eu não sei se tem mais alguém aqui que tem isso. E às vezes, você vai lidar com situações que você vai ficar: nossa, por que eu fui lá? Teve uma vez que o gambá espreou lá em casa. E a nossa roupa ficou, com um cheiro insuportável. E nós tínhamos o culto de domingo. Eu falei assim: Juliana, as pessoas vão achar que a gente está fumando maconha. Credo. E toda a roupa, Sueli, com um cheiro de gambá. Dentro do carro estava insuportável com cheiro de gambá. E o pior, quando eu cheguei aqui, fica impregnado assim no nariz, não fica? Eu falei: Juliana, o gambá veio com a gente. E eu confesso que às vezes não queremos chegar perto dessas pessoas porque nós vamos sujar as mãos ou ficar com cheiro.
Às vezes não queremos chegar no lado tão perto dessas pessoas porque tem medo. Nós temos medo do que pode acontecer com a gente. Não queremos nos tornar vulneráveis porque corremos o risco de sermos feridos. É isso que me marcou muito durante essa semana. Aí eu coloquei assim, algo que nós estamos vivendo pessoalmente, na nossa família. Sim, entenda, sim. Quando nós ajudamos, nós podemos ser machucados. Mas a nossa obrigação como crentes é ser fiéis à palavra de Deus. Ele viu, ele sentiu, ele se aproximou e ele ajudou. Agora, eu quero que você, por alguns segundos aí, você já viu alguém durante essa semana que precisou da sua ajuda ou precisa da sua ajuda? A minha oração foi para que Deus despertasse em você essas pessoas e você tome uma posição durante essa semana e fale assim: eu vou ter uma posição diferente, eu vou cumprir a palavra de Deus e eu vou ajudar. Eu vou me aproximar. Eu vou chorar junto com aquela pessoa. Se ela estiver caída, eu vou ajudar. É por isso que as pessoas, antigamente, eles preferiam tanto essa espiritualização, né? Ser místico. Não, aquilo ali, Jesus estava falando que a igreja é isso, tremendo. Não, Jesus está falando com você, é você e eu que temos que mudar. Eu não posso ficar colocando o cargo, a responsabilidade nos ombros de outras pessoas. Entenda algo, as pessoas que Deus colocou perto de você, é para você ajudar. Entenda algo, se Deus te deu uma visão espiritual, para que aquelas pessoas estejam ao seu lado, você consiga ver algo para você fazer, é você que tem que ajudar. Talvez seja a pessoa mais difícil da sua família, mas você é a única pessoa que consegue conversar com ele ou com ela, é porque é você que tem que ajudar. Mas pastor, é muito complicado. Jesus não falou em nenhum momento que seria fácil, mas Jesus ordena e Jesus diz: faça dessa forma. É você que tem que ajudar. Aí a Bíblia diz que ele foi e ele ajudou. Ele enfaixou as feridas, derramou vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal. Sabe o que Jesus veio colocando no meu coração aqui, do texto? Não é espiritualizando não, Jefferson. É porque Jesus quer usar os seus próprios recursos para ajudar aquelas pessoas que estão ao seu redor. Ele ficou esperando outro animal para colocar em cima? Foi isso que a Bíblia diz? Não, a Bíblia diz que ele pegou o seu azeite, ele pegou o seu vinho, ele colocou sobre o seu animal e ele ajudou, levou até a hospedaria. Porque aí depois, o último princípio, eu quero finalizar aqui, é que ele pagou. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Como eu falei no início, na introdução dessa mensagem, podemos espiritualizar como muitas pessoas espiritualizaram, mas não é o correto. Sabe por quê? Jesus está cuidando e tratando daquele homem. Jesus está tratando e mudando a visão daquele homem. Quantas vezes, na nossa religiosidade, nas nossas crenças, nós tentamos nos justificar, dizendo: não, mas eu sou assim. Não, mas Deus não faria assim. Não, o problema não está em mim, o problema está nele. Quantas pessoas olhariam para aquela pessoa hoje e diriam assim: ele está nessa situação porque ele procurou, ele quis. Nós queremos nos auto-justificar e dizer assim: ele é responsável pelos próprios erros. Mas sendo que Jesus vem e nos mostra nessa manhã que o bom samaritano
ele exerceu todos esses princípios do reino, porque ele não estava preocupado com ele mesmo, mas ele estava preocupado em ajudar o próximo. Quando eu estudei essa palavra durante essa semana, eu falei assim: Deus, mas eu vou pregar domingo 2 vezes, manhã e à noite. Falei, me mostre aí qual é a palavra que eu tenho que pregar de manhã e à noite, porque eu não sei. Me confirma aí. Aí, baseado nessa conversa que nós tivemos na casa do Júlio e da Adriana, eu falei assim: não é essa a palavra. Porque eu tenho que te pedir perdão. Porque talvez você esteja aqui e muitas vezes eu falei: como que eu posso te ajudar? E não ajudei. E isso me mostrou, e isso me mostra que eu errei. Que eu estava errado e eu errei muito com muitos de vocês que estão aqui. Então, como seu pastor nessa manhã, eu te peço perdão. Porque nós precisamos viver essa palavra não apenas de boca para fora, mas ela tem que ser impregnada em nossos corações, no nosso espírito. E nós precisamos viver ela de uma forma genuína, não para aparecer, não porque nós estamos fazendo a obra de Deus para que o mundo venha nos reconhecer, não. Mas nós estamos fazendo isso para sermos obedientes à palavra. E é isso que o Senhor te chama nessa manhã, para ser obediente à palavra dEle. Eu posso lhe pedir algo? Não julgue as pessoas pelas decisões que elas tomaram e os erros que elas cometeram. Mas peça a Deus uma visão de amor, para que você ajude aquelas pessoas que estão sofrendo. Nós temos muitos moradores de rua e nós julgamos os moradores de rua que vêm até aqui. Eles cometem muitos erros, eles estão viciados em drogas, eles estão... doeu o meu coração quando a polícia veio aqui e a dona do prédio entrou em contato com a gente para a gente colocar aquela placa ali. Foi o pedido deles. A dona do prédio pediu para nós colocarmos aquela placa. Porque os moradores de rua estavam sentados ali numa noite e estavam usando drogas, e eles fazem muitas coisas erradas nessa partezinha aqui da igreja. Eu falei, não, mas aqui que seja um shelter, noites mais frias, que eles venham estar aqui. Aí o sargento da polícia veio e falou assim: mas se você não colocar e isso se repetir, a dona do prédio vai pagar multa, o imposto da cidade vai aumentar no prédio. Eu falei assim, Jesus. Aí a dona do prédio me ligou, entrou em contato comigo e falou: pastor, você tem que colocar. Aí agora quando eles passam aqui, eles xingam, cospem. Eu falei, e agora, Jesus? É por isso que nós como igreja precisamos nos unir. Porque o nosso tempo aqui é um tempo determinado, já está passando. E nós precisamos mudar desse lugar. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar unidos nessa visão. Aí eu falei assim, Jesus, muda o meu coração. Para que eu possa ver com os olhos que o Senhor tem me dado. E eu sempre procurei ver o lado, aquilo que as pessoas têm de oferecer, assim, aquilo que as pessoas genuinamente têm no coração, não o que elas têm que oferecer. Me ajude a ver, Senhor, com uma visão que vem do Senhor, não a minha visão. Porque talvez se eu olhar para o Carlos, eu vou ver a careca. Os dois. Se eu olhar para o Júlio, vou ver os cabelos brancos. Não é assim? Porque nós estamos olhando com uma visão humana. Mas Deus, durante essa semana, Ele te mostrará coisas e pessoas, situações para você ajudar. Mas eu quero te dar uma palavra de coragem nessa manhã. Mesmo que venha sujar as suas mãos,
Mesmo que você saia daquela situação com um cheiro ruim, o cheiro do cigarro que eu falei, ou o cheiro do gambá que eu falei, independente do lugar onde você for, ali você demonstrará a glória do Senhor, e a luz, a glória do Senhor, ela resplandecerá através da sua vida. Vamos nos levantar como uma igreja que vive a palavra que nós somos ensinados aqui, todos os domingos, todos os cultos, porque é ensinado o evangelho genuíno de uma forma simples e objetiva. Porque a mudança que nós tanto queremos, ela deve iniciar em nós. Você está disposto a mudar durante essa semana? A olhar e entender o verdadeiro significado dessa parábola? Porque não é mistificando, não é ser apenas bondoso, mas é entender que o amor de Cristo em nós nos leva a viver em uma nova dimensão, onde as barreiras caem e nós estamos tocando, ajudando, curando as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que os pescadores de homens, eles devem se levantar. Nós temos um peixinho ali virado, que foi colocado o nome, e os outros também devem ser virados, porque você escreve o nome dessa pessoa que você está orando, e que seja uma situação dessa, que você possa pregar, que você possa evangelizar, e em breve esses peixinhos mudarão de vermelho para verde, em nome de Jesus. Amém? Coloque sobre os seus pés. Obrigado. Vocês ficaram aqui fiéis. Você está alegre e feliz com Jesus nessa manhã? Os irmãos que falaram de estar conosco, né, com o pastor Itamar, com a pastora Nilceia, em Hanover hoje. O culto terá início às 6 horas e nós temos apenas 23 lugares. Então me procure logo após o culto, me dê o seu nome, porque ali, né, só tem a igreja, a congregação deles, e eles só podem receber 23 pessoas. Então, se você tem esse desejo, às 6 horas estaremos ali louvando ao Senhor nesse novo local que Deus abriu essa porta, e eles estão alegres, felizes, porque o Senhor é bom. Nós recebemos uma doação de cestas básicas e estivemos aqui na quinta-feira. A irmã Cristina, Letícia, Nilva, um grupo, e nós conseguimos distribuir, a igreja distribuiu 60 cestas básicas. Glória a Deus por isso. Então eu agradeço o pastor Jefferson, o pastor Josué, que foram Fall River, buscaram as caixas, as irmãs que organizaram, distribuíram, e nós temos ainda muitos alimentos aqui atrás. Então não vá embora, por favor, pegue, pode vir aqui, sinta-se à vontade, pode vir aqui com a irmã Cristina, com a Letícia, e pegue esses alimentos e leve para sua casa, ou leve para alguém que você sabe que esteja precisando. Então, por favor, ela pediu para anunciar aqui as frutas e verduras que estão aqui atrás, para vocês levarem hoje e ajudar aquelas pessoas que estão precisando. Eu quero ler um texto aqui com vocês, e nós vamos finalizar o culto de hoje participando da ceia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. O Senhor vem trazendo uma retrospectiva. Lembre-se que eu morri por você. Mas Ele vem trazendo também essa introspectiva, essa análise que nós devemos fazer em nós mesmos. Cremos em Jesus, somos lavados e remidos pelo sangue dele,
E ele vem trazendo uma palavra de esperança. Façam isso em memória de mim, até que eu venha. O arrebatamento da igreja está próximo. Nós temos que estar preparados, porque Ele é fiel. E Ele diz, fiel é o que prometeu. E um dia eu voltarei para buscar uma igreja lavada e remida pelo meu sangue, purificada pelo meu sangue. Que antes, outrora, nós éramos manchados pelo pecado, mas hoje nós somos brancos como a neve. Quando neva aqui, eu fico maravilhado, porque eu não sei você, mas eu logo penso, o Senhor prometeu que um dia eu serei branco como essa neve. Dizia um pastor que era missionário lá na África, as pessoas não entendiam, branco como a neve? Eu não sei o que é neve. Aí ele dizia assim, vamos abrir um coco. Você já abriu o coco? Que maravilhoso, e dentro é branquinho. E esse pastor dizia para aquelas pessoas que estavam ouvindo ele ali na África, nós seremos brancos como o coco. Eu não sei você, talvez você esteja dizendo, pastor, mas como que isso é possível? Eu era tão sujo, tão pecador. Mas ele vem dizendo assim, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Nós éramos escravos do pecado, mas hoje nós somos filhos. Nós éramos escravos do pecado, mas hoje nós somos livres. Nós éramos manchados pelo pecado, mas hoje nós somos brancos como a neve.